Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Esta festa da Santíssima Trindade, ela é, dentro da liturgia, do tempo litúrgico da nossa igreja, uma festa nova. Dentro do tempo da liturgia. Porque ela tem apenas 1000 anos. Parece uma coisa meio interessante, né? Mas ela nunca, nem sempre ela foi celebrada. Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, por que nós celebramos depois do Pentecostes? Porque nós contemplamos a obra de Deus. O Senhor, Ele cumpriu tudo aquilo que Ele prometera. E agora nos deixou o Espírito Santo. E hoje nós glorificamos o Deus Trino, porque em tudo estava, sempre estava e está. Estava no passado e está hoje. A Trindade Santa fazendo acontecer tudo aquilo que foi um dia anunciado ou pré-anunciado e depois se cumpriu. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente já comentou aqui várias vezes, houve uma promessa que o próprio Deus desceria no meio de nós. E Ele iria impregnar no nosso coração a lei nova, para que nós fôssemos uma nova criatura. Aguarda isso aqui, ó, para que nós sejamos um novo homem. E isso vai entrar já já no que nós vamos fechar, no pensamento. Então Deus desceria no nosso meio, Ele mesmo iria impregnar no nosso coração a sua nova manifestação de amor, onde nós não precisaríamos mais ficar memorizando preceitos e leis, como aconteceu sim, lá na lei que Deus enviou a Moisés no alto da montanha. Então se cumpriu. Quando é que se cumpre? Na plenitude dos tempos. Eu tinha dito, o que é essa plenitude dos tempos? Quando o Pai, olha aí a Trindade, quando o Pai envia o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Pai, o amante, envia o amado, onde? No meio de nós, e se faz homem a segunda pessoa. Como é que ele se faz homem? Ele se faz homem através do Espírito Santo. Olha a Trindade aí, o Pai envia o Filho, o Filho se faz homem no ventre imaculado de Maria, se fazendo homem, por obra de quem? Como ela mesma perguntou naquela derradeira visita do arcanjo. E o arcanjo disse, não é por obra dos homens, olha aí, a sombra do Onipotente vos cobrirá, e tu vai ser gerado no teu ventre o Filho de Deus. Olha isso. Então, a Trindade toda ali, ó, já se manifestando de uma maneira concreta
num novo tempo, no tempo novo. Esse é o tempo novo para a igreja. Não esqueça disso, irmãos. E essa trindade continua fazendo presente em todo o momento que Cristo foi caminhando, foi crescendo, se tornou homem, tudo. Esse Espírito Santo, onde o Pai e o Filho agora, na pessoa de Jesus, se tornou carne, Jesus, eles todos se manifestam. Agora, vamos lembrar de algo importante. Esse mesmo Espírito suave é fogo. O fogo que queima, o fogo que leva também aos momentos de sacrifício do Filho. Lembra disso? Né? A manifestação gentil do arcanjo manifestando a leveza do Espírito no ventre da Virgem. Ótimo. Mas esse mesmo Espírito Santo, que é Deus, que está no Pai e está no Filho, esse mesmo Espírito agora conduz o homem Jesus a experimentar nesse tempo onde eu e você hoje estamos, caminhante. Esse Jesus, ele experimentou pelo Espírito Santo enfrentamentos e crises do homem. Porque a alma de Jesus, o que é a alma de Jesus? O homem Jesus, a alma do homem Jesus. É uma psicologia igual à nossa, como já falamos aqui, que sente vontades, dores, tem alegrias. Foi assim que Deus foi gerando esse homem Jesus. Ele foi assim, manifestado igualzinho a nós. Claro, menos o pecado. Então, ele precisou, como diz lá na carta aos Hebreus, carta sagrada, o autor sagrado, vai dizer, Jesus, ele precisou se conformar à vontade do Pai. Olha aí, de novo a Trindade. O que é se conformar à vontade do Pai? Ele precisou aprender, como homem também, igual a nós, a se esvaziar dele, da sua vontade, por mais bonita que era a vontade de Cristo, viu? Sem pecado. Ele precisou aprender a se esvaziar. Como? Com o Espírito o conduzindo a tentações, a decepções, a perseguições, a levar bufetadas, a ser traído, a ser negado, a escolher 12 onde deu muita dor de cabeça para ele, a passar pela paixão, ok? Tudo isso, o mesmo Espírito o conduz. Agora, um adendo importante. Vamos entender para que Deus Pai envia o seu Filho para ele se fazer, atenção, se fazer homem como nós. Para quê? Eu vou dar um exemplo que eu ouvi um bispo outro dia falar, eu achei muito bonito e muito pertinente o exemplo que ele deu. O vírus da AIDS, o HIV, que na década de 80 estremeceu o mundo. O que é o vírus da AIDS? Esse vírus da AIDS estava onde? No homem? Não. Esse vírus da AIDS, ele estava na espécie animal, o gorila. A ciência já comprovou isso. Só os gorilas têm, ou tinha, na época, né? Tinha, ou tem, o HIV, que é uma doença, é um vírus próprio do gorila. E esse vírus não era transmitido para a espécie humana, nós, a não ser que, por algum motivo, houvesse uma contaminação do gorila para o homem. Foi exatamente isso que aconteceu. O gorila só transmitiu para o homem por algum motivo que a gente não sabe. Ou seja lá por uma loucura humana, ou por uma transfusão de sangue, uma experiência com o gorila, foram fazer alguma coisa juntos, e aí ele foi infectado. O quê? Um homem. Então, uma espécie humana infectada pelo HIV, ele só começa a distribuir o HIV pelo mundo inteiro, começando perto dele, naqueles que vos pertencem, dos pertencem aos amigos, dos amigos, e assim vai, foi se espalhando para o mundo inteiro, até chegar hoje. Ainda tem o HIV. Como? Só o homem pode transmitir para o homem.
num contágio. Atenção. Para que o pai envia o filho? Porque lembra quando o padre disse, agora no comecinho da homilia, Deus, ele prometera lá no Antigo Testamento, que ele ia descer é um termo nosso, plástico, mas para dizer, ele mesmo iria caminhar com o povo dele. Agora, para ele caminhar com o povo dele, e para receber agora esta nova lei, para que o homem tenha uma nova geração de homens, precisa ter um contágio de alguém da nossa espécie. Não poderia ser uma outra espécie. Então, veja como é que Deus usa a própria criação da espécie humana para ele fazer jus da sua vinda no meio de nós. Ele se fez um homem como nós, para que somente através de um homem nós pudéssemos receber como um contágio, mas não agora da morte, não agora de uma doença, mas agora de um vírus bom, que agora é a vida de Deus, que é conhecida como o Espírito Santo, ou o Espírito que Cristo Jesus, o homem, Ele nos dará, Ele vai contaminar, Ele que vai nos ligar. Por isso que a gente recebe os sacramentos da igreja, o Espírito Santo através dos 7 sacramentos. Quem é que dá? Quem é que emana esse Espírito Santo no nosso meio hoje? Um da nossa espécie, que o Espírito levou para se conformar à vontade do Pai. Ele se esvaziou de tal maneira, olha que lindo, gente, que ele chega ao máximo do esvaziamento na cruz. Ali ele morre e entrega, o que ele entrega para o Pai? Esse Espírito Santo aí. Ele entrega, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morre. Quem morre? O homem Jesus. O homem, ele morre. Veja, mas o pai, vendo que o filho se entregou, se esvaziou inteiro, na manhã da madrugada do domingo, o primeiro da semana, como hoje nós estamos celebrando, o pai derrama no homem Jesus, veja, no corpo que morreu dele, todo o Espírito Santo que o pai tem, derrama no filho. Derramando no filho, o filho agora está ressuscitado. O pai ressuscita ele. Veja, começa nesse nosso mundo, na nossa história, e o pai o ressuscita nos céus. E quem é agora? Onde está esse Jesus? Está com o pai. E o que ele tem? Ele tem todo o esplendor. Veja, lembra do vírus que o padre falou? Então o pai agora, porque ele merece, porque ele se esvaziou, o pai, a primeira pessoa, o amante, o pai é o amante, o filho, o amado, o Espírito Santo, o amor, que está no pai e no filho. Então, o pai derrama, quanto mais o pai derrama o Espírito Santo, mais o pai tem e mais o filho tem. Então os dois estão em ponto de igualdade de poder, de autoridade, os dois têm o mesmo poder. Só que um é um amante, o pai. O filho é o amado. Não existe amante sem ter um amado ou uma amada. Então, Deus sempre existiu assim. Ok, irmãos? Volta lá. Muito bem. Então o pai agora ressuscitando o filho, o homem Jesus da nossa espécie, agora sim, nós podemos agora receber a promessa que o pai tinha dito lá nos antigos, que um dia o Messias viria ao mundo para salvar a gente. Ou seja, para que nós tivéssemos a vida em Deus. Se cumpre. Onde Deus se faz homem, um da nossa espécie, vou usar esse termo bonitinho, assustador, mas bonito ao mesmo tempo, para nos contaminar. Então, como é que se contamina o ser humano? Com outro homem, com outro ser humano. Jesus, Ele que está agora com todo o poder que o Pai tem, Jesus tem. E o que Ele faz com esse poder? Ele derrama sobre a sua igreja, o seu corpo, sua amada, a sua esposa, como está dito lá no Apocalipse. Quem é a esposa?
o corpo de Cristo, nós que estamos nesse mundo. Ele derrama o quê? A vida dele, contaminando esta igreja, para que tenha os mesmos sentimentos do amado, para que viva como o amado vive, junto com o Pai, para que a gente, um dia esse corpo ressuscite como ele ressuscitado está, pleno, como um cordeiro diante do Pai. Veja, olha a Trindade Santa o tempo todo e não para, algo que não para. Então, irmãos, a festividade que hoje você e eu estamos celebrando, é uma honraria que nós fazemos liturgicamente a esse Deus uno e trino. Não são três pessoas diferentes, não, é um Deus, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não vamos entrar na parte técnica para entender isso, para entender que os três, né? Que é um Deus, um só Espírito, um só Deus, um só Espírito, está agora dirigindo esta nova igreja. Nova igreja? Vamos lá, não perca o que o padre falou. Deus tinha dito que um dia Ele mesmo viria no meio de nós, ok? Que Ele mesmo iria colocar o Espírito dEle, de modos que nós não precisávamos mais decorar os mandamentos da primeira lei que Moisés recebeu da mão de Deus, modo de dizer, da mão de Deus. Agora Ele mesmo falaria em nós, muito bem. Para quê? Para que nós fôssemos e tivéssemos agora a vida dele. Tendo a vida dele, nós passaremos a ser agora um novo povo. Olha isso aí. Já vai imaginando assim, eu vou dar um exemplo nosso para a gente entender um pouquinho melhor. Imagina uma geração de um carro que foi feito e a gente usou. Por exemplo, o Golzinho. Lembra do Golzinho? Bonitinho o Golzinho, né? Eu já tive Gol. Meu Gol era aquele quadradinho, 86 a álcool. Nossa, quanto tempo eu fiquei com ele. Bom, esse Gol, a gente teve dentro de algumas décadas, uma composição, uma geração dele. Então eu falei, esse aqui é o Gol. Ó, ele faz isso. Com o passar do tempo, esse Gol foi tendo o que? Uma alta tecnologia. Ele deixou de ser aquele Gol mais humildezinho, que com uma performance mais bonita, mais uma estética bem popular, e passou a ser agora o Gol, que tem não sei o que, Plus, não sei da onde. Você fala, mas olha, ele só tem o nome de Gol, mas ele realmente mudou tudo, não é assim? Imagina um carro. Quando Deus fala que Ele vai dar uma nova igreja, uma nova vida, significa, sabe essa coisa da gente entender do nosso jeito? E você falar, o ser humano é assim, o ser humano é um ser vivente, que tem virtudes, que tem uma psicologia, que tem tatos, que tem isso, que anda, que desce, que vai para lá, volta para cá, que pensa, que se comunica um com o outro, tal, legal. E como é que a gente está acostumado a ver? O ser humano não voa, o ser humano não é capaz de estar aqui e estar ao mesmo tempo no outro lugar, não é assim? Porque assim nós fomos feitos, assim nós estamos, né? Nós não somos que nem, nós homens, nós não somos que nem as mulheres que conseguem fazer 2, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. A gente tudo é meio doidinho, os homens é meio paradinho assim. Então assim, nós somos assim, somos limitados, se doer demais, a gente acaba desmaiando. Então o homem, ele já cientificamente, né, vamos dizer assim, a alta ciência já falou, fez uma leitura do homem, o homem é assim, ponto. Ninguém tem dúvida. Só que Deus está falando que agora Ele vai fazer com que este mesmo homem agora seja o homem. Imagina, hein? O homem, a mulher. Que agora ele não só anda, fala, come, mas agora ele poderá estar em todos os lugares. Ele pode entrar nesse mundo, sair desse mundo se ele quiser. Imagina Jesus fazendo isso. Ele pode, da mesma maneira que ele aparece de repente, ele some de repente. Agora detalhe,
sem ser fantasma, sem ser uma ilusão, mas verdadeiramente uma matéria, homem, tem carne. A palavra ressurreição de Cristo, quando ele aparece, vamos lá, ele apareceu para quem ele quis, não é para todo mundo não, não é para todo mundo não. Por que Jesus não apareceu para todo mundo, padre? Porque aí começa uma nova igreja, que vive pelo Espírito, pela fé, por aqueles que têm um coração humilde, igual a Deus tem. Então, não são todos que estão abertos a essa verdade. Então ele apareceu para quem ele quer. E como que ele apareceu? Não como fantasma. Não, porque fantasma não come. E os apóstolos, aqueles que foram testemunhas do que viram, todos, ao sair pelo mundo, pulando de alegria para dizer: eu vi, até lembrei da minha música, eu vi um Deus humano celebrando a vida em mim. Eu vi ele que morreu, mas agora não está mais morto, ele vive. Quem? Aquele que foi, vamos dizer assim, enterrado, mas ele não morreu, é ele. Nós tocamos nele. Olha Tomé, Deus falou: toca aqui, Tomé, eu não sou fantasma, é carne. Veja, imagina isso, é osso, faz barulho, é humano. Só que agora, lembra, não humano como era, agora no novo humano. A altíssima tecnologia, algo que a ciência não explica mais. Entenda? Aí quando ainda eles estavam duvidando, porque eles estavam chocados. Vejam que essa ressurreição de Cristo não tem nada a ver com a filha de Jairo, que Jesus, ela morreu, Jesus trouxe ela de novo, só que ela morreu mesmo. Ela entrou em óbito, e Jesus traz ela para este mundo. Para esse mundo, aí ela continua e vive mais um tempo, depois ela morreu. Lázaro aconteceu a mesma coisa. E tem mais um episódio, tem mais um que eu esqueci agora o nome. São 3 que o Senhor ressuscita, porque morreram e traz. No caso de Jesus é diferente. Jesus, ele não volta para esse mundo aqui. Olha, atenção. O Pai, ele morreu, o Pai ressuscitou ele. Quando ele começa a se mostrar para quem ele quer, aonde as pessoas o vê? Neste mundo. Só que ele não mais volta, porque veja, Lázaro voltou, a filha de Lázaro voltou, né? A filha de Jairo voltou. Agora Jesus não volta, Jesus aparece. E como é que ele aparece? Agora com um corpo glorioso. E aí as pessoas ainda duvidam, sabe o que ele faz? Tem alguma coisa para comer? Por exemplo, tem gente que vai comer pernil gostoso ali daqui a pouquinho. Imagina e falou: tem pernil aí que prepararam? Tem. O que mais tem? Tem pastel? Então traz um pastel do que vocês quiserem para mim e pernil. E o que mais tem? Tem refrigerante, Jesus. Traz refrigerante também. O que ele faz? Ele come e cadê ele? Colocou, mastigou. Será que não está na cadeira? Não, não está na cadeira. Ficou nele, está com ele. Ele é humano. É matéria. Os apóstolos, quando olharam, eles falaram: meu Deus do céu, que isso? Porque Jesus mostra as marcas dele, viu? Aí, da mesma maneira que ele entrou sem bater, sempre sem abrir a porta para ele, quando eles ficavam arrepiados: o que está acontecendo? Cadê Jesus? Sumiu. Matéria. Veja, isso nós temos que entender como o triunfo do que nós estamos celebrando hoje aqui. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Significa que quem tem a vida de Cristo pelo batismo, quem recebe Jesus pela Eucaristia, tendo a vida dele já neste mundo aqui, nós vivemos a segunda leitura pela fé. E pela fé eu me acalmo. As tribulações que chegam na minha vida, por exemplo, meu Deus do céu, que saudade que eu tenho do meu pai,
Que saudade a minha mãe tem do meu pai. Que saudade a gente tem dos avós. Que saudade tem de um amigo. Que saudade tem do marido. Que saudade tem de um filho que foi embora. A saudade é inevitável, mas ela é toda ornada na esperança. Que esperança? Essa! Jesus mostra agora uma categoria de uma nova igreja, que ela não pertence mais a este mundo aqui. Sabe, irmãos, isso penetra, veja, isso penetra os céus. Agora é pela fé. Nós vamos nos encontrar. Como? Espero em Deus com um corpo glorioso nos céus, no céu, para que nós possamos agora nos reencontrar. Lembra que o Apocalipse diz? Jesus mesmo diz, para que nós nos tornemos um só corpo, um só. O que significa isso? Minha tia Cecília, minha tia Fernanda, meu avô, meu pai, meu Deus do céu, o Gilmar, a fulana, a cicrana, qual é o nome dele aqui? O Fernando, etc. Os colegas, pessoas que eu nunca vi, que vieram da tua família também. Nós vamos nos encontrar. Como? Como Cristo se mostra para nós. Um corpo glorioso. Aí outro dia eu disse aqui, o pessoal leva na brincadeira. Pode levar, porque eu também acho engraçado. Mas é uma graça real. Toda a criação de Deus é boa. Porque tudo que Deus criou para o Filho. E se Ele criou para o Filho, Ele não criou nada ruim não, hein? Tanto é que termina o último versículo lá em Gênesis. E tudo que Deus fez é bom. Por quê? Porque é dado para o Filho. O Filho veja, o Pai é um amante, o Filho é um amado. Bom, se tudo que Deus criou para o Filho é bom, a criação toda nossa é excelente, é perfeita. Ah, padre, mas por que tem isso, tem aquilo, está acontecendo no mundo? Por causa do homem que mora nesse lugar. O homem perdeu a sua amizade com a vida de Deus. Aí o que acontece? A natureza vai responder à destruição que o próprio homem ocasiona nela. Ponto. Veja, Jesus, junto com o Pai no Espírito, construiu o mundo inteiro. Toda essa criação também será transfigurada, como Ele. Todo mundo ficou espantado com o corpo dele. Fala, mas é humano, é matéria, a gente tocou nele, ele comeu comida, a nossa comida. E para onde foi a comida? Para o estômago dele, meu Deus do céu. Né? Esse milagre extraordinário que a ciência não explica, que o Pai prometeu lá atrás: eu andarei no meio do meu povo, eu vou colocar meu espírito no meu povo, o meu povo agora não vai precisar mais decorar nada, nós seremos um só corpo, um só Deus, um só Espírito, o corpo de Cristo, a igreja, e a cabeça será uma coisa só. Veja, essa mesma maneira que Cristo ressuscitou, no fim dos tempos, está lá, leia o catecismo, leia a Bíblia lá em Apocalipse, está dizendo, no último dia, o Filho vai atrair, no último dia, toda a criação será atraída para Ele. Tudo foi feito para Ele. Não foi feito para Ele? O padre não falou que tudo foi feito para Ele? Pois é, como que ela vai vir? Toda a criação, os mares, as estrelas, o sol, as matas, os animaizinhos, até os porquinhos, que bonitinho. Como é que eles vão aparecer? Glorificado. Será totalmente glorificado. Vai atrair para Ele. E vai atrair quem mais? O corpo, a esposa, nós que estamos a caminho, que estamos vivendo pela fé, que a gente vive as tribulações aqui, também o Senhor vai atrair, para quê? Para Ele, onde nós teremos tudo em Deus, como diz o Apocalipse. Aí, irmãos, imagina a criação toda transfigurada, se ela já é bonita assim, às vezes eu fico assistindo como é que é? National Geographic, né? Ou então vejo algumas essas coisas de documentários, vejo cada país lindo que a gente nunca viu. Na Finlândia, lá na colina não sei do que, tem aqueles pinheiros enormes que faz um espelho com aquele lago, com aquelas montanhas que em cima tem um pouquinho de neve, e os pássaros passam embaixo, aquelas plantas ali. Eu falo, meu Deus do céu, isso é o céu. Não, não é o céu,
é a criação que existe já aqui. Imagina isso, turbinada. Imagina isso muito maior. Aí você pensa, e daí? Eu nunca vou para lá? O quê? Como Jesus atravessa a porta sem pedir licença, nós estaremos como corpo glorificado um dia, degustando todas as maravilhas do Senhor. Agora um detalhe, se você pega aqui o Evangelho, ele está dizendo hoje para nós, corre aqui, padre, estou correndo, pera, aqui naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, atenção, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, que Ele vai mandar, que é o Espírito Santo, Ele vos conduzirá à plena verdade. Atenção agora, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. O que é de Cristo? O Espírito Santo. E vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. O que é do Pai? O Espírito Santo. O que o Pai faz? Derrama no Filho. Então é dele também o Espírito Santo. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. O Espírito Santo. Agora atenção. Ele vos revelará coisas futuras. Aqui tem duas coisas importantes para nós entendermos. Duas. Primeiro, onde está escrito na Bíblia, nossos irmãos, com todo respeito evangélico, alguns, né? Não todos, tem uma mania de falar, mostra para mim onde está na Bíblia. A gente, já vem, pronto, aí começa. Só que Jesus está falando no Espírito. O Espírito Santo vos revelará até coisas que o que foi escrito na Bíblia não está aqui ainda. Mas o Senhor vai revelar. E aí a nova igreja começa a fazer agora o futuro. Como? Maria, virgem, santa, pura, imaculada, Conceição, virgem antes, durante e depois da gestação do filho. Maria, mãe da igreja, mãe de Deus. Onde está? O Espírito começa a trabalhar a palavra. Ele começa a colocar aquilo que não era, já estava pensado por Deus, mas não tinha sido revelado ainda, porque o povo ainda não era capaz de compreender. E vai compreender coisas futuras. O que é futuro? O que a gente está vivendo hoje. Nós temos tantas coisas que não estão registradas na Bíblia, assim, as claras, mas está lá como semente, na Sagrada Escritura, que um dia, no Espírito Santo, a igreja ia interpretar como verdade de Deus, deixada para nós hoje. Então isso é um. Outra, padre, mas será que a vida eterna tem limite? Não. Veja, ao mesmo tempo, nós temos um limite. Se a gente pudesse ser bilionário, ou se tivesse uma vida bem fácil de viver, a gente conheceria o globo terrestre todinho, e ainda dava uma volta na Lua. E ainda ia conhecer Marte lá. Sei lá, ia dar um jeito. Tem o planeta Mercúrio. Vamos lá para o Mercúrio. Você pode andar e conhecer vários planetas. Não é? Assim mesmo, você fala, já conheço a Terra, já conheço a Lua, já conheço o Mercúrio, já conheço, o que mais tem aí? Plutão, tem aí o Plutão, tem outro, e assim vai. Conheço tudo, Metiolate, Mercúrio, né? Conheci. Acabou, já conheci. É que nem nós aqui no nosso mundo, né? Já sei como é que é, já fui tantas vezes, agora já até estou acostumado. No céu não tem esse negócio. Já conheci tudo. Agora esgotou. Não, a Trindade Santa é inesgotável. Gostou da palavra? Inesgotável. O Espírito de Deus revela sem parar, e vai revelar muito mais. E tem quem morreu, não quer voltar porque ainda está sempre no novo. Meu Deus, é sempre novinho, meu Deus. Que isso? E isso será eterno. É como se a gente fosse andando, vivendo, construindo, pulando, vindo, alegrando. Meu Deus, é novo, mas é mais novo, agora é novo de novo, é mais novo, meu Deus. É uma explosão de alegria. Não cabe na nossa cabeça, irmãos. Veja, não cabe.
Lembra que o padre falou? Eu vou fazer uma nova igreja, um novo homem. Um homem agora sem limites. Não um homem quebrado, não um homem limitado, não um homem que só anda de lá para cá e tem que contar número, tempo Não! Nós agora estaremos na graça, no eterno. Leia lá, no eterno. Quem é o eterno? Deus. Então, irmãos, essa é a grande notícia, para a gente ir enxugando nossas lágrimas de, meu Deus, por que essas coisas acontecem comigo aqui? Olha as saudades que eu tenho do meu Deus, que dor, eu sei, mas é como Paulo falou na segunda leitura que a gente acabou de ouvir, mas essas tribulações, elas nos levam a uma constância na fé, e quem tem fé vive da esperança, uma esperança que não morre, uma esperança que ela vai ver. Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ter visto. Meu Deus! Sem ter visto, mas eu acredito em tudo isso que a igreja declara pelo Espírito Santo, não é da boca do Papa. Eu falava nessa semana aqui, olha meu irmão, minha irmã, se você vem na missa para ouvir o padre, para ouvir o Papa, para ouvir o bispo, para ouvir o homem Marcos, padre, o homem Papa Francisco, você está perdendo o seu tempo. Nós vamos para a igreja para ouvir o Espírito de Deus falar, e se deixar aquele padre falar o que Cristo quer. É diferente. Eu vou na igreja, na missa, para ouvir o meu amado Deus. Que se aquele padre exercitar, se deixar, às vezes é um dom que Deus deu para ele, o Senhor fala através daquele padre. Por isso que eu também não sou contra pessoas que se identificam com a espiritualidade de um padre e o segue, porque é uma maneira de Deus às vezes falar para aquela pessoa, de uma maneira que ela entende, que ela se apaixone por Cristo. E muita gente está se apaixonando por Cristo, com padres que estão se deixando levar pelo Espírito dele. Não, nós vamos na igreja porque a gente está se alimentando do corpo do nosso amado. Eu sei que verei a vitória. Lembra que o padre falou outro dia aqui? Eu sou mais que vencedor. Eu já tenho a vida do meu amado em mim. Por mais que o mundo aqui nos castigue, nós ainda estamos nesse mundo, mas vai passar. Vai passar. E o Senhor, Ele está prometendo, eu vou buscar a minha noiva, a minha amada. Quem é? Quem? Eu e você. Onde seremos um só corpo, um só espírito. Oh, meus irmãos, é aí que está a esperança da gente. Isso muda tudo. É encontrar com aqueles que já foram. É ver a Virgem Mãe Maria na nossa frente. É caminhar para algo para o infinito. Onde a nossa mente não é capaz, nossa mente está quebrada. Lembra-te, irmãos, nós não somos capazes de compreender. É o Espírito que nos leva. Nós vamos andar no mundo novo como uma nova igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Não essa igreja quebrada, uma igreja que vive com depressão, uma igreja que vive com insônia, uma igreja que vive com dor de estômago, com diabetes, com pressão alta, envelhecida. Não. Quem vive a vida de Cristo é jovem, não de idade, porque o Espírito é jovial. Essa fé que nós estamos celebrando como festa de hoje, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, três pessoas, e cada um deles se torna um, porque um não vive sem o outro, um não existe sem o outro, não existe o Pai sem o Filho. Ele é Pai porque Ele é Pai de alguém, então Ele sempre existiu como Pai, então o Filho sempre existiu. E quem os ama assim, quem faz esse elo? O Espírito Santo, porque é concepção igual ao do Pai e do Filho. Só que agora esse Filho, agora é um da nossa espécie. Ele tem carne, ele se fez homem. Não era, agora é.
era apenas um espírito perfeito, agora é um homem, segunda pessoa, da nossa espécie, para nos contaminar o corpo, só que agora com vírus bom, para que a gente possa, ao morrer para nós, ao esvaziarmos de nós, para a gente chegar até morrer para a gente, para um dia, Ele, Jesus, um da nossa espécie, que a gente entende Ele venha buscar eu e você, o corpo dele, e ressuscitar. Ele, o Pai deu essa chave para ele. O Pai, tudo que é meu, tudo que o Pai me deu, é meu. E o que é de Cristo? Você e eu. Por isso você, meu irmão, que entrou hoje nessa igreja aqui, com o coração partido, homem, triste, Deus sabe o que você está passando. Essa palavra é para você também, amado, corpo de Cristo, igreja santa, não é igreja pecadora não, santa, porque nós temos o Espírito dele, santa porque nasceu do lado dele, e se nasceu do lado dele é santa. A igreja não é o número que faz a gente de pessoa ser santa, não, ela é igreja santa porque ela tem como essência o querer do Deus divino, do Filho eterno, que derramou formando a tua igreja, uma igreja santa. Eu e você temos como antologicamente, como primícia de tudo, minha santidade, porque eu tenho o Espírito dele. Por isso, meu irmão, você é um vitorioso. O diabo já foi vencido. Ele neste mundo continua atacando, só nesse mundo e por um tempo, hein? Como está escrito lá, por um tempo ainda ele agirá no meio da igreja, do corpo. Por isso que Deus manda o Espírito Santo. Por que Jesus manda tanto o Espírito Santo assim? Porque os ataques do maligno sobre você e eu, igreja amada, é constante. Até o dia que você viver, até o dia que você fechar teus olhos, o maligno vai te tentar arrancar esta verdade de você. Aí o pai envia o filho se torna um como nós, está no direito do pai, o filho fica derramando o Espírito Santo. Toma, coma, beba, eu venci, não tenhas medo, eu venci o mundo, não tenhas medo, homem. Pode ter acontecido o que for na tua vida, pode ter arrancado as suas tripas, um amigo, um irmão, um pai ou uma mãe. Não se sinta derrotado, porque a vida de Cristo já está em você. Esse é o anúncio, e que Cristo, esse que vos fala, e diz: quem estiver comigo, eu contigo, eu e o Pai faremos morada em vós. Aguenta firme, pois eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Olha Jesus falando isso para você, meu irmão, minha irmã. Eu venci o mundo, e claro que ele venceu. Então, irmãos, a gente só fica no caminho caído se a gente quiser. Um homem, uma mulher de qualquer idade, qualquer âmbito econômico, só fica na beira do caminho caído se quiser, porque tem livre-arbítrio, e Deus não vai obrigar ninguém a sair dessa vida de morte. Por isso nós declaramos: Jesus é o Senhor. Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Ele já venceu. E no nome dEle, como igreja santa, eu declaro: eu renuncio a Satanás e a todas as suas investidas malignas, no nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. No sangue de Cristo, que venceu a morte, eu sou mais do que vencedor, pois o sangue de Cristo foi derramado sobre a minha vida, para que no nome dele eu declare: Jesus, o Senhor, único, não há outro Deus, não há outro Deus. Ele é a atitude, Ele é a voz, Ele é a minha jornada. Por isso, no nome de Jesus, eu proclamo: na minha vida, Cristo é o Senhor, não as vozes do inferno. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu mando embora toda depressão, toda tristeza, toda mágoa, tudo aquilo que eu vi e me trouxe queda, tudo aquilo que fizeram contra mim, contra você, e te fizeram cair. Levanta-te e declara: Jesus é a vitória da minha vida. Já vai posicionando a música. Espírito. Mas não, vai baixinho, vai baixinho. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Eu confio, espero no nome de Jesus. E levanto a minha mão como igreja, como a noiva de Cristo, e declaro: eu e minha casa servimos ao único Deus, Jesus, o vitorioso, glorioso, forte, imortal, Deus também junto com o Pai. E é no nome de Jesus que eu retiro agora deste lugar pragas e maldições. Saiam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda assombração, imagens de morte, sonhos de derrota, sentimentos de Satanás, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro que o passado da minha vida neste mundo pertenceu e pertence a Jesus, o Senhor, aquele que venceu a morte. Portanto, lugares onde eu passei, aquilo que eu vesti, aquilo que me deram para ingerir no meu corpo, aquilo que consagrei na ignorância da minha caminhada, diante do altar do meu Senhor Jesus, eu renuncio pragas, maldições, tudo aquilo que me ligou à morte, eu renuncio. Feitiçarias, ocultismo, toda palavra contrária que foi dirigida sobre a minha vida, eu cancelo agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só Jesus é o Senhor. Levanta teu mão, teu braço, vai orando com o sacerdote. Ó Virgem, Virgem pura, Maria, minha mãe, passe à frente desse clamor, que a tua igreja, os teus filhos, ó Maria, agora clama diante do teu santo Filho, Jesus, o Salvador, para que toda obra do maligno saia da nossa história, da nossa estrada.
na minha linha paterna, ore, a minha linha paterna, todos os acidentes de morte, suicídios, libertinagem, consagração ao demônio, tudo aquilo que foi feito pela linhagem paterna, de onde eu vim, seja cancelada agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai orando. Toda linhagem materna, de onde eu vim, toda maldição que ali se ocorreu, palavras malditas, oferendas, suicídio, promiscuidade, abortos, suicídios, libertinagens, drogas, bebidas, assassinatos, seja agora cancelada esta maldição nesta família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu levanto as minhas mãos e declaro: Jesus, 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 Jesus. Levanta o teu braço, meu irmão, minha irmã. Clama na autoridade do teu batismo. Jesus, 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 Jesus. Liberta, Senhor. Liberta a minha casa. Liberta, Senhor, os filhos desta casa. Eu creio e proclamo: Jesus, 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 Jesus. Espírito, vá. Espírito, levanta os braços, igreja. Espírito Santo de Deus, Deus Trino. Levanta o braço, canta, vai lá. Espírito. E o Senhor vai passando no nosso meio. Nada e ninguém pode impedir a vontade santa do Senhor no meio desta igreja. Espírito, vai. Vem, Espírito Santo, nos quatro cantos do céu, desça no meio de nós. Vai lá, vem controlar, Senhor. Vai lá, irmãos, com a mão erguida. Vem controlar todo vai dirigir. As mãos do sacerdote estão sobre você. Vai orando. O meu falar, o meu agir, Senhor. Vai na igreja, canta para o Senhor, canta orando. Espírito, Espírito, vem. Espírito, ó Trindade Santa, ó Gassura Labarrada, Labarrada, vai lá. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem Maria, vem, vem. Espírito Santo de Deus. Vai orando, ministério, vai lá. Senhor, nós colocamos diante do teu altar os enfermos. Coloca, meu irmão, coloca, minha irmã, aquele que na sua casa, na tua família não anda bem de saúde. Entrega, Senhor, que a tua santa vontade seja agora concluída na vida desses irmãos. Lucas Lima, seja visitado mais uma vez, rapaz. Que a santa vontade do Senhor proclame a sua saúde nesta hora. Tira lá basura lá. Aqueles que estão nos hospitais, vem Espírito Santo. Vai orando, igreja, vai orando. Tira lá basura lá barrada. Aqueles que caíram na depressão, vem Espírito
por intermédio da Virgem Mãe Maria. Levanta esse irmão, essa irmã. Todo horror, todo ódio de Satanás seja agora eliminado no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Fala, Espírito Santo, canta, canta. Deus, Espírito, canta, igreja. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. E o Senhor vai ao encontro de duas almas agora, duas moças. Uma teve uma decepção muito grande, uma decepção amorosa. Ela se perdeu, arrumou amizades no meio do lesbianismo. O Senhor vai retirando de você agora toda a confusão, toda atração pelo mesmo sexo. O Senhor vai tirando de você agora. O Senhor também vai ao encontro de uma outra moça que também teve uma decepção amorosa. Você procurou outros lugares, você fez trabalho para essa pessoa voltar para você, mas o que você conseguiu foi uma contaminação espiritual. E o Senhor está retirando de você agora essa contaminação, essa pomba gíria que te possuiu. O Senhor está te retirando agora. Esses 50 comprimidos de guardanal que você tem guardado na bolsa porque você quer tomar, o Senhor agora converte ele em arrependimento. Procure o sacerdote, entregue esses comprimidos e se arrependa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fecha as mãos agora junto com o Padre. Uma mãozinha na outra. Entregue agora a Virgem. Entregue a mãe da igreja, a nova Eva, a mãe dos viventes, Maria, a Imaculada. A tua vida, a tua saúde, os teus, o Brasil, esta pandemia, guerra, o passado da tua vida. Entrega agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podia cantar um trechinho daquela música. Esta minha casa. Pronto. Quem souber, canta um trecho para nós glorificarmos a Santíssima Trindade agora na Eucaristia, irmãos. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Canta junto, irmão, fala. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, Senhor, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Olha lá, para terminar, apareça, Senhor. Apareça, que teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar.
Você é bem-vindo a Jesus. Por isso, irmãos, estamos celebrando esse Deus que nunca está só. Toda a ressurreição foi